Queridos, vamos abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler com os irmãos do versículo 2 até o versículo 9. Vamos ver se hoje a gente consegue encerrar este capítulo, né? Por isso que eu vou retomar novamente a leitura desse capítulo com os irmãos, tá bom? Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Queridos, é interessante, hoje eu quero ver se eu consigo concluir esse capítulo primeiro, mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas ainda, talvez algo que eu não tenha dito até então, o que seria pertinente aqui nos versículos 1 e 2 dessa epístola, quando Paulo se apresenta juntamente com Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo estavam juntos quando essa carta foi escrita, então provavelmente Silvano e Timóteo estivessem em comunhão com o apóstolo na medida que Paulo escrevia. E ele diz assim, então, ainda no versículo 1, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo que vem, será a reunião do Partido do Pão, aqui no nosso local de reuniões. É o segundo domingo do mês de janeiro, não é? É isso mesmo? E nós vamos ministrar uma palavra, acredito eu, muito pertinente, cujo título será um título bem simples e que não diz muita coisa antes de se ministrar a mensagem, né? O nosso grande desafio. A vida cristã ela é feita de desafios, né? A vida humana, de um modo geral, ela é feita de desafios, porque nós vamos crescendo e vamos alcançando objetivos, vamos superando obstáculos, para que nós alcancemos pleno desenvolvimento humano, social, e a vida cristã não é diferente. Então, o Senhor, Ele vai nos conduzindo passo a passo, para que nós possamos vencer etapas. Nós nunca vamos alcançar uma vida cristã em plenitude, senão galgando passo a passo, degrau após degrau, como um ser humano vai crescendo, né? Vai sendo desenvolvido no ventre materno, ele vem ao mundo, e então ele vai crescendo, passando pelas fases, e quando o ser humano aproveita todas essas suas fases, ele alcança aquele clímax da humanidade, na sua maturidade humana. E a vida cristã também é assim, e a vida da igreja também é assim. E então, eu estava essa semana considerando a nossa história de igreja, de ministério, e eu verificando como que o Senhor
nos conduziu ao longo desses 22 anos de ministério. Estamos agora na casa dos 23 anos de ministério, mas esses 22 anos para trás, o Senhor usou para construir de maneira sólida o que nós chamamos de ministério. Ministério. Ministério é a cosmovisão. O ministério ele é muito abstrato, né? Embora ele seja compreensível intelectualmente, mas ele é abstrato porque ele diz respeito à mente desta comunidade, ou seja, em que nós cremos de fato, por que nós cremos deste modo, por que não cremos daquele outro modo. Não é? E isso é muito importante para nós, entender essa questão ministerial, porque não raras vezes as pessoas, obviamente, elas acabam criticando a sua igreja, o seu ministério. Porque no ministério de vocês fazem isso, vocês agem deste modo. Aconteceu agora, no final do ano, colocaram um trecho da música que a Andréia cantou, a música Tente Outra Vez, colocaram num blog, aí, no Instagram aí, dos cristãos reformados. Em 30 minutos deu 10 mil visualizações e 400 comentários. E negativamente falando, é óbvio, né? Maioria, né? Tinha 2 ou 3 pessoas que falaram, gente, não julga, para. Mas a maioria desceu o sarrafo e vai daqui, vai dali. E é normal que isso aconteça, né? Porque afinal... Mas o importante somos nós aqui. E de nós entendermos por que nós agimos assim e não agimos de outra maneira. Ou seja, que os outros não entendam é normal que seja dessa maneira. Ou não, o que não é normal é nós não entendermos. Então, a cosmovisão é o que se chama de ministério. É aquilo que quem entra nessa igreja, nesse ministério, passa a estar subordinado a esse pensamento, a essa forma de conhecimento, a essa forma de entendimento, de interpretação das Escrituras. Então, foram 22 anos de construção de ministério. Ainda está em construção, mas a gente chega numa certa maturidade. Vocês entendem? Ou seja, imagina que o irmão Cícero ainda está em construção, mas na idade que ele alcançou, já é um homem maduro, uma pessoa que vai mudar algumas coisas necessárias, mas já tem muito dele já definido na sua existência. Então, o ministério está construído, né? Está bem estruturado. Já fizemos uma série de revisão em vários pontos necessários e continuamos abertos a fazer várias mudanças naquilo que for necessário e que for surgindo. Agora, surge, a partir de então, um novo desafio, que o que parece ser o mais simples para nós, em razão da nossa história, é o mais difícil, que eu chamo de o maior desafio. É agora a construção de uma igreja. Ou seja, é quando nós, pessoas, agora começamos a entender aquilo que nós somos em relação a Deus, o que nós somos em relação a nós mesmos e, sobretudo, o que nós somos coletivamente. Ganhar o espírito de corpo, ganhar o espírito de comunidade, né? Quando nós começarmos a entender que a igreja não é somente um conceito abstrato, não é somente um conceito de reunião de pessoas, mas é, sobretudo, um conceito de um topos espiritual, de um corpo espiritual do qual nós fazemos parte, do qual nós dependemos, né? E que é extremamente necessário nós começarmos agora a experimentar a vida da igreja. Eu digo isso porque, lendo aqui essa epístola, e eu chamei a atenção para esse ponto, Paulo escreve a uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses, não é? Ou seja, uma comunidade local. E aí, quando nós lemos esta epístola, sobretudo o capítulo 1, Paulo ele vai traçando aqui algumas características dessa igreja, desses irmãos. Ele vai dizendo qual era a sua visão em relação à igreja dos Tessalonicenses. Então, quem já leu o Novo Testamento,
na perspectiva da compreensão dos acontecimentos históricos e dos relacionamentos dos apóstolos com as igrejas, vão perceber que, por exemplo, Paulo, ele escreve várias cartas, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Filipenses, né? E assim, só de Paulo são 13 cartas. E para cada igreja, para cada uma dessas igrejas que Paulo escreve, ele trata com uma comunidade com caracteres diferentes. Então, uma coisa é, a igreja possui uma natureza. A natureza da igreja em Tessalônica é a mesma natureza da igreja em Filipos, que tem a mesma natureza da igreja em Brasília, no nosso caso, e dos demais irmãos que moram em Brasília, que seja, de qualquer comunidade que seja. Mas as características de uma igreja para outra, no que tange a praxis cristã, ou a experiência que cada igreja tem do Evangelho, isso altera, isso muda. Então, o nosso desafio é compreender quais são as características de uma igreja, de uma comunidade, porque o ministério está definido. O ministério, ele é irrepreensível. Diante do Evangelho, nós entendemos, é assim que nós vemos, o ministério ele não tem de que ser repreendido. Porque todo o pensamento é pautado, dirigido, única e exclusivamente pela Escritura Sagrada, sobretudo pelo Novo Testamento e mais ainda pelos Evangelhos, né? Pelo Evangelho de Cristo Jesus. Agora, a igreja, ela é repreensível, porque a igreja é o aspecto da nossa reunião, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, e aí nós tratamos agora com uma diversidade de pessoas, cada qual com um nível de compreensão diferente, um nível de visão diferente, um nível de percepção diferente, comportamentos diferentes, e aí então a igreja se torna uma igreja fraca, ou uma igreja forte, ou uma igreja sólida, né? Ou uma igreja, enfim, mas aí vai depender então das características e da experiência que a igreja tem dessa vida de corpo, da experiência que ela tem da palavra, né? E quando Paulo, então, ele se dirige a esses irmãos de Tessalônica, poderíamos dizer que essa igreja de Tessalônica, ela é, não somente, como diz aqui no versículo 7, que diz que eles se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, mas poderíamos dizer que eles se tornam exemplo de igreja para todas as demais igrejas. Ou seja, havia certamente alguns problemas nessa igreja, mas era de uma natureza tão peculiar e individual que não comprometia o todo da igreja. Paulo vai repreender aqui alguns irmãos que não andavam de maneira ordenada, sobretudo com respeito à questão do trabalho, né? Mas, no geral, nesse capítulo 1, Paulo ele traça as características de uma igreja saudável. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para que nós atentemos para esse fato, que nós pensemos na necessidade, primeiramente, de construirmos uma igreja saudável, de entendermos que igreja, enquanto comunidade, não enquanto conceito abstrato de igreja no aspecto universal, mas no conceito concreto, no conceito neotestamentário, conceito de que da Escritura declara alto e bom som, como que os apóstolos iam de cidade em cidade e estabeleciam em cada lugar ali uma comunidade de santos que mantinham comunhão, como que os apóstolos iam, né, de cidade em cidade e constituíam em cada lugar onde eles iam, os irmãos que se convertiam ao Evangelho, tornavam-se ali uma comunidade local. Ou seja, as igrejas locais, eles foram e são fenômenos concretos, são manifestações históricas e sociais. E não como alguns pretendem, hoje em dia, dizer que a igreja sou eu.
Já ouviram esta interpretação? Não, a igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Você é parte da igreja. Você é membro de um corpo formado por todos os crentes. E corpo esse que se manifesta concretamente no tempo e no espaço, onde quer que se encontre ali reunido um grupo de pessoas que creem no Evangelho de Jesus Cristo. De todo modo, essa carta aqui, escrita pelo apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, apresenta, portanto, as características de uma comunidade. Foi o que nós desenvolvemos ao longo desse período que começamos esse estudo. Eu quero apenas ressaltar aqui alguns pontos já ditos, só para a gente chegar à conclusão deste capítulo. Observa que o que nós chamamos a atenção dos irmãos, que é algo fantástico, inclusive não encontrei comentário nesse sentido, mas que no capítulo 1, o que norteia o sentido dessa epístola, e sobretudo do capítulo 1, é o que nós chamamos de tema. Ou seja, o apóstolo Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, eles viram na igreja de Tessalônica que aquele grupo de irmãos, eles eram eleitos de Deus. O que nos leva à conclusão óbvia de que para alguém dizer que o fulano, ou beltrano, ou cicrano, ou aquele grupo de pessoas são eleitas, há de se ter aqui uma evidência, não é? Não se pode dizer com precisão, com exatidão, com certeza que este ou aquele é eleito. Por qual motivo? Sabemos que Deus tem os seus eleitos. Agora, por que é o motivo de dizer que vocês são, sabemos que vocês são eleitos de Deus? Ele diz, porque houve da parte de vocês uma recepção da palavra, quando nós pregamos, como não costuma haver geralmente. Ou seja, aqueles irmãos, ao receberem a palavra, eles a receberam não como mera palavra. E para mim esse é o fator determinante que funda uma igreja, que gera uma igreja, que produz uma igreja saudável. Por quê? Porque nós estamos lidando com porta-vozes do Evangelho. Então vamos tentar aqui trazer alguns exemplos dessa questão de receber a palavra, não o Evangelho, não como mera palavra, mas como palavra de Deus, em plena convicção e no poder do Espírito, e a sua relação com os porta-vozes. O que eu quero dizer com isso? Então imagine vocês Moisés, volte no tempo. Moisés vive, ele nasce no Egito, cresce no Egito, vive no Egito, é conhecido, como um filho do faraó. Vocês sabem da história, ele acaba matando um egípcio, foge do Egito, se torna um foragido, se torna então um camponês, genro de Jetro, com quem ele se casa com a filha de Jetro, fica 40 anos no deserto, volta agora ao Egito em nome de Deus. Tem aquela experiência da sarça, vocês conhecem toda a história, e agora ele vai dizer em nome de quem? Em nome de Deus. De qual Deus? Porque o próprio Moisés não sabia, ele falou, quando perguntarem quem foi que te enviou, o que eu devo responder? E Deus fala, não, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mais precisamente o Deus, eu sou, te enviou. E agora, chega Moisés no Egito, e dizendo, olha, os hebreus têm que sair, eles vão conduzi-los a uma terra prometida, Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me apareceu na sarça, e eu pergunto, quem é que acredita nisso? É uma história muito furada, vocês não acham? Assim, vamos raciocinar o evento. Porque quando você lê na Escritura, o crente ele tem uma tendência de ler, a Bíblia é tão santa, tão sagrada, um livro tão assim, que você não para refletir o fato. Mas se estivesse você lá na ocasião, é uma coisa meio diferente, meio estranha, não é? Não, vamos pensar. Então vamos pensar na situação. Eu jamais estou colocando em dúvida nada da Escritura. Eu quero que vocês pensem. Moisés, ele chega no Egito como um porta-voz de Deus. Para que ele tenha crédito, ele tem que permanecer um tempo agora nessa sua missão. Vários fenômenos têm que acontecer. E ali foram pelo menos 10 manifestações
de um poder sobrenatural e de fenômenos ali, daquelas pragas, para que o povo lhe desse crédito e Faraó também desse o crédito e ele saísse dali. E mesmo depois que ele saiu, ele, enquanto um porta-voz de Deus, ele continuou sendo desacreditado no deserto pelos próprios hebreus, a despeito de tudo o que foi apresentado. De modo que diz a Escritura que todos os que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Eu pergunto, por que morreram? Por qual motivo morreram no deserto? Veja esse texto que eu vou apresentar para os irmãos. Hebreus capítulo 2. Ou melhor, Hebreus capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. A eles quem? Aos hebreus. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes aproveitou, ou de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Então, Moisés era um porta-voz de Deus, os hebreus eram o povo alvo do falar de Deus por meio de Moisés, mas nessa intermediação, Moisés enquanto porta-voz de Deus, ocorreu que da parte do povo, o povo não recebeu a palavra de Moisés como palavra de Deus. Há um problema na recepção da palavra, falta de fé. Ou seja, ouviram a palavra, mas como a ouviram? É a pergunta. A grande questão é, eles ouviram a palavra de Deus por meio de Moisés. Deus falou, Moisés foi o porta-voz, o povo ouviu a palavra. Agora, como o povo ouviu, como o povo recebeu? Este é o ponto crucial que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Quando Paulo diz, vocês são eleitos porque vocês não receberam a palavra ou o evangelho somente em palavra, estou citando Tessalonicenses, ele está dizendo, aqui há um detalhe a ser ressaltado, é a recepção da palavra. Eu chamei vocês para olhar o exemplo do povo de Israel. Agora, avance um pouco mais. Olhe toda a história do povo de Israel. Quantos profetas Deus enviou ao povo de Israel? E o que Jesus fala acerca da relação do povo de Israel com os profetas? Mateus capítulo 23. Eles matavam os profetas que lhes eram enviados. Ou seja, quando Jesus, então, ele próprio será rejeitado, ele próprio será preso, né? Será morto pelos judeus, ele chega na parte alta de Jerusalém, de onde ele pode ver toda a cidade, e diz no capítulo 23 de Mateus que Jesus chora sobre a cidade e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Ou seja, o povo de Israel continua numa relação para com os enviados de Deus, para com os porta-vozes de Deus, de não receber a palavra como palavra de Deus. É um problema da recepção da palavra, o modo como eles ouvem a palavra enviada por Deus por meio dos seus instrumentos. O próprio Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, o próprio Jesus, que por 3 anos andou por toda Jerusalém, Samaria, Judeia, pregando, anunciando, então o próprio Jesus, enquanto a palavra de Deus encarnada, pregou, falou, anunciou, expeliu demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, mas como foi a recepção da palavra? O próprio Jesus falou, as minhas palavras não são minhas, a minha doutrina não é minha, é um paradoxo, a minha doutrina não é minha, não é? Mas sim daquele que me enviou. Então nós temos recorrente na história um problema de recepção da palavra de Deus. Os apóstolos, quando pregaram a palavra, é certo que muitas igrejas foram levantadas pelo testemunho dos apóstolos, mas muitas igrejas mesmo, inclusive que Paulo havia estabelecido, deixaram de ouvi-lo e sofreram as consequências. Mas esta igreja de Tessalonicenses, Paulo diz, olha, vocês são eleitos. Ele fala, existe uma marca, porque vocês, ao ouvirem o evangelho,
Vocês não ouviram como meras palavras, vocês deram a credibilidade. Óbvio que aqui há de se fazer uma ressalva, porque esse princípio que estamos estabelecendo não tira de nós, não nos isenta de ouvir a palavra com atenção para pôr aquelas palavras à prova do Evangelho. Não é? Ou seja, não devemos ouvir e ser receptivo a ponto de receber qualquer palavra, qualquer informação, e só para que você tenha tal recepção, você não passa a palavra pelo crivo do Evangelho. Não. Eu digo que quando você ouve o Evangelho, a palavra pura do Evangelho, a questão é como nós ouvimos, com que espírito nós ouvimos a palavra, com que tipo de atenção nós ouvimos aquela palavra, com que tipo de interesse nós ouvimos aquela palavra e como nós julgamos posteriormente e consideramos aquela palavra no nosso viver diário. Essa é a grande questão. E olha que nós estamos em prejuízo em relação a todos que vieram antes de nós, porque nós vivemos num tempo profético, que já está dito, claro, alto e bom som, não somente uma vez, mas 2 ou 3 vezes por Jesus e pelos apóstolos, que o nosso tempo seria marcado por um espírito, digamos, de insensibilidade à voz de Deus. Tanto é que as cartas do Apocalipse, né? Daquelas 7, nós estamos localizados profeticamente na última, Laodiceia, né? E é claro, como está dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só esse refrão, que me parece um mote, que se repete em todas as cartas do Apocalipse, daquelas 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, parece um pouco estranho no primeiro momento, porque se é o Espírito que fala, e se o Espírito fala às igrejas, a igreja vai ouvir. Ou não? Vai. Porque se o Espírito fala ao mundo, o mundo não ouviu porque o mundo é o mundo não é de Deus, o mundo é do capeta. Tá bom. Agora, a igreja... Então, logo nos deparamos com um paradoxo e um problema. Por que o Espírito diz à igreja, e ao falar à igreja, o Espírito fala que aqueles que têm ouvidos na igreja para ouvir? Isso significa que a igreja tem um problema de recepção da palavra. E nós demos, por exemplo, nessa carta aqui, nesse capítulo 1, a parábola do semeador. Nós trabalhamos o capítulo 1 com a parábola do semeador, nessa questão da recepção da palavra. E o que temos na parábola do semeador que tem que ser trazido à memória sempre é o fato de que aqueles corações representados pelos 4 tipos de solos da parábola, aqueles 4 tipos de corações foram corações que receberam a palavra de igual modo, mas que cada um teve uma reação diferente em relação à palavra que é a semente. Porque, poxa, a coisa que nós mais queremos, ou pelo menos me parece que nós queremos, é que nós produzamos frutos, 30, 60, 90 por 1. Imagine um grão produzir, né? Tantos outros, cheios do fruto. Mas a grande questão é como aquela terra, aquele coração se relaciona, lida com a semente. Essa é a grande questão. E dali nós temos pelo menos 3 problemas cruciais. O problema da riqueza, o problema da fascinação do mundo e das riquezas, que é aquela terra que tem espinhos. Fala daquela pessoa que, vivendo no mundo, sobretudo no nosso tempo, é tão atual essa parábola que vive num mundo de tanta fascinação, de tanta possibilidade de ganhar recursos, de tantas coisas, de produzir e de construir e de ter lucros e de gozar daquilo que é de bom dessa terra. E não é coisa pecaminosa, não. Porque o trabalho e o salário e o lazer e o prazer não são coisas em si mesmas pecaminosas. O pecado está na relação que nós travamos
com essas coisas? Quando é que o trabalho se torna pecaminoso? Ora, quando o trabalho usurpa todos os bens que são a base da sua existência, que te roubam os seus relacionamentos com a família, com Deus e com todas as coisas, você se torna um escravo do trabalho, e não necessariamente do trabalho, mas daquilo que o trabalho traz de volta, que é a escravidão do dinheiro. Se torna um pecado de idolatria. Porque ninguém trabalha pelo trabalho. Ninguém. Eu amo trabalhar. Eu duvido quem ama trabalhar. Eu duvido. Eu já encontrei meia dúzia e falei, não, eu adoro trabalhar. Adora nada. Tira o teu salário para você ver se você levanta da cama para ir trabalhar. É simples, tira o salário. Vai trabalhar pelo amor. Né? Ninguém vai, ninguém. É lógico que nós gostamos de trabalhar, lógico, né? Mas quando esse trabalho é pelo amor, é aquele trabalho que você vai quando quer, na hora que quer, como quer. Aí é prazeroso, né? Não, hoje eu não vou, bacana. Agora estabelece uma carga horária aí de 40 horas semanais para você cumprir, né? Levantando 5 horas da manhã, pegar um ônibus. Você fala que adora trabalhar. Para de bobagem. Agora, lógico que nós nos esforçamos pelo trabalho em razão e o trabalho em função do recurso. Aí é o que nos anima, né? Então aquele coração lá dos espinhos, da parábola do semeador, é um coração que está tomado pela ilusão dessas coisas desse mundo nesse sentido. E por isso esse coração, ele até que gosta de Jesus. Porque é dito que ele recebeu a palavra nasceu naquele coração, ele cresceu, foi bacana. Então tinha uma relação, mas a palavra, nesse caso, desse coração, ela é boa, tal, mas o camarada ele está totalmente tomado por outros pensamentos, totalmente envolvido com outras coisas que não é o reino de Deus. Que por mais que sejam coisas pragmaticamente falando, saudáveis, boas, mas torna aquele indivíduo um escravo do dinheiro, um escravo do labor, um escravo da riqueza, um escravo da sua própria sedução pelas coisas desse mundo. Então, neste coração, a semente não frutifica, ela morre. Para quem está em casa, o Valdinei falou assim, pastor, e quando as igrejas é que criam os espinhos no coração dos irmãos? Esse é um problema grave, né? São as igrejas profanas, mercantilistas, que servem ao Deus pagão, Mamon. Não é a igreja de Jesus Cristo. Simples. Paulo diz que aqueles que presumem seguir a Jesus Cristo, mas que são amantes do dinheiro, estão com o coração totalmente enganados. Vou ler um texto para você. Em resposta. 1 Timóteo, um pouquinho à frente de Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, em diante. Olha o que diz. Se alguém, esse alguém aqui inclui o que você está dizendo aí, esse alguém, tá? Se alguém ensina falsas doutrinas, então não está falando de qualquer descrente, está falando de um suposto crente, e portanto de um pregador, e portanto de um mestre, de um pastor, que ensina uma doutrina que é falsa, mas está na qualidade de quem ensina. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que ele ensina está em desarmonia com o que Jesus ensinou, aí basta você ler Mateus capítulo 6, você vai entender o que estou dizendo. Aí diz, e com o ensino que é segundo a piedade, que é a vida cristã vivida no Espírito, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio de controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida
e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então está aqui a resposta. Então, esses aí você deixa de lado. Vamos seguir no Evangelho, entendeu? Mas a sua pergunta é pertinente. Agora, fala também na parábola do semeador de um outro coração, e eu estou aqui falando da recepção da palavra, tá, irmãos? Da recepção da palavra. É aquele coração duro, que tem pedras por debaixo do solo, um coração endurecido. É um coração incrédulo. Se os irmãos quiserem entender melhor essa questão, basta ler Hebreus capítulo 3, onde o apóstolo fala sobre o problema de um coração endurecido pela incredulidade. Então, é aquela questão que você ouve a palavra, mas você não dá o crédito àquela palavra, porque o seu coração é cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Ou seja, falta a fé necessária. Por isso que quando Paulo fala aos Tessalonicenses, diz que eles receberam a palavra em plena convicção. E o problema da dúvida, nós já tratamos aqui nessa epístola, nesse capítulo 1, é um problema que é lógico, a dúvida é a ausência de fé, mas é um problema que se tem origem lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3. O primeiro problema com que o homem lida é o problema da fé e da dúvida. Porque o capítulo 3 de Gênesis mostra o conflito entre a serpente e a mulher, entre o que Deus disse e o que a serpente disse. Então, Deus disse isso. Não, Deus não falou desse modo, foi daquele outro modo. Não, ele falou, mas não é verdade, porque isso não é assim. Aí entra o que Deus disse, a serpente disse, a mulher deu a credibilidade ao que diz a serpente, duvida da palavra de Deus, e aqui nasce, portanto, todo o problema do homem. Ou seja, todo o nosso problema é que nós não damos o crédito, não temos a confiança devida em Deus e em sua palavra. Inclusive, este foi um dos pontos que Satanás trabalha na mente de Cristo, de Jesus, para fazê-lo pecar lá no deserto da tentação. Lembram que é dito que Satanás levou a Jesus ao alto do pináculo da Sé, do pináculo do templo? E de lá agora ele diz assim, salta daqui abaixo, diz Satanás, porque está escrito. Outras palavras, porque Deus disse. O que teu pai disse? Que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Então salta. Ora, o que Satanás queria? Qual era o propósito da tentação? Provar que Deus enviaria os anjos dele para socorrer o filho? Jesus repreende dizendo como? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas qual era o propósito da tentação? É como que dissesse assim, olha, quem é que assistiu Rambo, a Missão? Rambo, a Missão. Salvo engano, é esse filme mesmo, porque tem vários, né, como é que fala? Vários episódios, né? Mas, salvo engano, nesse A Missão, o Rambo é enviado para o Vietnã e ele é abandonado pelos seus chefes lá, pelos americanos, que os envia, e ele é abandonado, né? E no final ele consegue voltar, porque um exército inteiro de vietnamitas não consegue tacar uma bala nele. Ele é extraordinário, né? E ele consegue voltar, inclusive, e vai pegar o camarada, o general lá nos Estados Unidos. Termina o filme assim, salvo engano. Mas a ideia é a mesma, a de Satanás lá com Jesus no templo, a mesma do Rambo, a missão, do abandono, né? A ideia seria assim, o diabo dizendo para Jesus assim, olha, o teu pai te enviou e você acha mesmo que ele está com você? Que ele está preocupado contigo? Você acha que ele é fiel a ti? Por que você, então, não o coloca à prova? Porque ele disse que enviaria os seus anjos. Então pula, vamos ver se ele envia mesmo, vamos ver
até onde essa parceria de vocês dá certo, até onde se tem confiança. Essa era a ideia, é a serpente dizendo para Eva, é certo que não morrereis, e agora dizendo para Jesus, é certo que ele não está preocupado contigo e nem vai te enviar anjo para te proteger. Isso é bobagem, ele é um mentiroso. Então, a função principal de Satanás, afinal ele é o pai da mentira, é fazer de Deus mentiroso em todas as suas palavras. Só que nós não dizemos que Deus é mentiroso. Mas não precisa dizer que Deus é mentiroso. Basta você dizer que ele é verdadeiro e não dar crédito à sua palavra que você o faz mentiroso. Não é? Simples assim. Então, veja que nós temos aqui um problema. Aquele coração endurecido, que tinha pedras debaixo do solo, é um coração incrédulo. Então, há o problema daquele que ouve, mas é aquilo que Paulo diz também em outro lugar, né? Ele diz, olha, não vos enganeis. Puxa vida, que palavra. Quando ele diz não vos enganeis, ele está dizendo, vocês se enganam a si mesmos. Vocês ficam construindo argumentos na mente de vocês para se auto-enganar e para fundamentar o engano que vocês produzem para justificar o porquê vocês não seguem a verdade. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Ué, quem está zombando de Deus? É porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse texto só se entende lendo de trás para frente. Lendo das consequências para a causa. Quando ele diz, não vos enganeis, vou colocar a ordem, né, no texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, lendo de trás para frente. Vocês semeiam para a carne, achando que o final será outro. Vocês semeiam para a carne, sem considerar que Deus está dizendo que o final deste caminho é morte. Pois Deus está dizendo, olha, se você semear para a carne, da carne colherá corrupção. Se semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso é um fato. Só que nós estamos aí, essa palavra, dane-se. Ninguém diz isso, né? A gente apenas vive, fingindo que... Não. A gente nem considera, a gente nem... bobagem. Aí Paulo diz, olha, aquilo que você faz vai vir na mesma natureza para você. Você vai... Certo? Aí voltando, né? Quando você assim faz, você está a zombar de Deus. Zombar de Deus, portanto, não é ficar escarnecendo, Jesus, não presta, não é isso. É você proceder de modo contrário à sua palavra, como se a palavra dele não tivesse nenhum valor ou fosse bobagem. Não, isso é bobagem. Depois eu me resolvo com ele. Esse é zombar de Deus. Aí ele chega, não vos enganeis. Ou seja, isso que vocês fazem e pensam é um grande engano. A colheita virá. Então, esse é um outro problema da recepção da palavra, é a incredulidade. Não crer nas palavras. Porque quando você crer, e já falamos aqui sobre o crer, que vem da palavra da fé, né? O exercer fé, fidelizar o coração à palavra de Deus, é ajustar o seu coração, alinhar o coração à palavra de Deus. Muda radicalmente nossas vidas. Muda radicalmente. Agora, há um terceiro problema na nossa relação com a palavra, que lá na parábola do semeador fala daquela semente que caiu à beira do caminho. Esse é um problema de uma gravidade que eu acho que é o que mais nos toca. Nós temos um pouco de espinhos, temos um pouco de pedras, mas temos muito de caminho. Um coração pavimentado. Porque um terreno ali próprio para a semeadura, trafegaram os bois, os carros e as pessoas. E aquela terra foi
ficando uma terra batida, uma terra pisada, de modo que a semente agora cria-se um caminho de movimentação no coração. O coração não é lugar de pavimentação, o coração é lugar de semear a palavra, de semear a fé e de produzir os bons frutos, mas agora tornou-se um caminho e a semente agora está ali à beira daquele caminho. Ou seja, qual a relação de uma semente com uma estrada de piso batido? É de insensibilidade, não tem relação com a terra, nem entra na terra, não, apenas cai sobre a superfície e os pássaros levam, não tem relação da terra com a semente. Ou seja, o que se vê nesse coração é um coração insensível, um coração, mais propriamente falando, indiferente. Ouve, bacana, mas é como assistir o Faustão na Band. Então, voltando a Tessalonicenses, é isso que é estudo indutivo, tá, irmãos? É você tomar um pensamento do livro que você está estudando, você refleti-lo em outros pontos da Escritura, pensar, ampliar. Então, quando Paulo diz, vocês, sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque vocês não receberam a palavra, o evangelho somente em palavra, mas em poder, é o modo como eles ouviram. Paulo vai dizer aqui ainda no versículo 7, salvo engano, né? Deixe-me ver, versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ou seja, não havia nenhuma razão, nenhum motivo, ou seja, nada os impedia absolutamente de eles tomarem aquela palavra em poder, pelo Espírito, em convicção. Isso é a prova de que Paulo diz, e a evidência imediata de que eles eram eleitos de Deus. Daí agora Paulo passa a mostrar que, como eleitos que eles eram, pelo modo como eles lidaram com a palavra, logo vieram os resultados. Versículo 4, versículo 9, ele fala da conversão desses irmãos. Como que eles deram as costas aos ídolos, eles abandonam os ídolos e voltam para o Deus vivo. Aqui é a conversão. Conversão não é um rito, não é uma cerimônia, não é um ato, é uma metanoia, uma mudança de mente, de coração, de sentimento, de percepção, uma mudança de vida. De modo que agora, no versículo 3, ele vai dizer ainda que esses irmãos, eles demonstraram, além dessa conversão, que eles tinham, pelo menos no coração, fé, amor e esperança. Mas é lógico que o crente, e qualquer crente, vai dizer que tem fé, amor e esperança. Deixa eu perguntar, quem tem fé? Amém. Todo mundo levanta, é óbvio. Amor, amém. Se o crente não tem amor, não pode ser crente, né? Não pode ser cristão. E esperança? Todo mundo tem esperança. O problema é que Paulo diz que fé e esperança e amor, ou fé, amor e esperança, está no versículo 3, né? Lembramos, isso mesmo, continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. 2 pontos. Aí ele fala da fé, do amor e da esperança. Coisas que só quem pode dizer de si mesmo é a própria pessoa. Fé, amor e esperança. O que Paulo, entretanto, evidencia é que a fé, ela tem um trabalho, ela resulta em trabalho. É o problema de Tiago, né? A epístola de Tiago trabalha com esse tema. Mostra-me a tua fé sem as obras. É o desafio de Tiago. É simples. Você tem fé? Mostra-me a tua fé sem as obras. Como pode ser? E ele diz, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. É o inverso. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que a fé genuína não é um dogma,
E aqui está, inclusive, a grande diferença entre você receber a palavra não somente como palavra, né, mas como palavra de Deus, em poder, né, e em plena convicção, de você receber a palavra enquanto dogma. O dogma não altera a vida de ninguém. O dogma você vai mudando de dogma para dogma quantas vezes você quiser. Você hoje é um crente tradicional, você tem uma fé calvinista. Isso é um dogma. Amanhã, com 2 ou 3 versículos, uma boa argumentação, você vira um pentecostal, vira um arminiano. Aí, com mais 6 meses, 1 ano, você vira adventista um dia. Basta alguém com uma boa argumentação e com 10 versículos bíblicos, te faz um adventista. Depois você vai para Testemunho de Jeová. No final da sua vida, você está lá dentro do espiritismo, tomando passe. Isso, mas imagine só, eu falo do dogma. O que é o dogma? O dogma é aquilo que não muda a vida de ninguém, que só gera discussão. Trindade. Já viram os crentes brigando pela Trindade? Discutindo. Debates de grandes pastores, de grandes nomes e vultos do Evangelho, representantes do movimento evangélico, discutindo se Deus é 3 ou se é 1. São 2 amebas discutindo o sistema solar. 2 amebas debatendo como é o sistema solar. Isso aqui está muito longe ainda do que eu quero dizer, mas vocês terem uma ideia. Discutindo essa ideia da Trindade de Deus. Ame a Deus acima de tudo. Pronto, resolveu sua vida. Sua vida está resolvida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a sua vida está resolvida aqui. Mas quem quer saber de amar a Deus e amar o próximo? Quer saber de quem sabe mais como é que Deus é. Porque quem sabe mais como Deus é mais salvo do que aquele que supostamente não sabe exatamente como é que Deus é. E como é que você sabe como é que Deus é? Ninguém jamais viu a Deus. Pela Bíblia. Aí é de matar, né? Porque tomam a Escritura para a produção de dogmas. Não estão preocupados com a essência da vida, da existência, da experiência com o divino. Estão preocupados com dogma. Se é sábado, se é domingo, qual o dia que é da semana? E o que importa para Deus? Para Deus não existe nem sábado e nem domingo. Porque dia da semana só existe para o homem. Só para o homem que existe sábado e domingo. E o pior, todo mundo sabe que o próprio sábado ou o próprio domingo, a segunda, é uma convenção que não existe. Só existe na cabeça de quem inventou. Pastor, mas foi Deus que criou o sol e a lua para poder contabilizar os dias, as semanas? Isso, mas quem é que sabe que dia é hoje? Quem contou do primeiro até hoje para saber que dia da semana você está? Não, quem contou? Eu quero saber, Porque você tem um calendário, os hebreus têm outro, os chineses têm outro, os japoneses têm outro, o sol nascente lá embaixo tem outro de calendário. Cada lugar tem um calendário. Entrava um rei, o imperador fazia um calendário próprio para ele. E aí? Em que dia da semana você está? Na quarta-feira? É uma convenção, nós estamos na quarta-feira, tudo bem, mas eu não tenho como provar isso. Nem tenho como provar e com certeza hoje não é quarta-feira. Nós estamos no calendário gregoriano, muito bem. Bem, mas aí Deus está preocupado com o sábado, com o domingo, com a segunda, com a sexta. Gente, é muita mesquinharia. Isso é dogma. Preocupado com o véu na cabeça, com a unha, se a unha é verde, se é vermelha, se é branca, se é grande, se é pequena. Isso é dogma. Não se preocupam com a essência da coisa. Não se preocupa com a essência da coisa. Paulo vai dizer que esses irmãos, eles tinham uma fé, e essa fé tinha um fruto, tinha um resultado, tinha uma obra. Todos podem dizer que tem fé, mas a fé tem um resultado.
E essa fé, ela resulta em trabalho, e esse trabalho sempre é um trabalho em prol de. Sempre a fé vai atrair um outro como alvo do trabalho da fé. Sempre. Paulo vai dizer que esses irmãos, eles tinham eles manifestaram o trabalho proveniente da fé. Ele fala também aqui do labor proveniente do amor. E eu confesso que esse labor proveniente do amor, eu fiquei por um tempo tentando descobrir qual a diferença do trabalho proveniente da fé e do labor do amor. Trabalho e labor me parecia muito próximo. Vocês entendem, não? Vou buscar o sentido de labor, não é? É um esforço descomunal. Ou seja, a fé opera, a fé trabalha, a fé resulta, a fé age. O amor, ele se doa de maneira tão absoluta que quando não se pode fazer nada, ele ainda faz tudo. Porque qual que é a nossa grande saída? Puxa, eu queria tanto, mas não posso. Fala a verdade. Não, fala a verdade. Nós podemos quase nada. Por que nós não podemos quase nada? Porque todo o nosso tempo já está o quê? Comprometido. Você comprometeu todo o seu tempo, você comprometeu todo o seu dinheiro, você comprometeu todos os seus talentos, você já comprometeu tudo, está tudo fechado. Quando surge a necessidade, infelizmente não posso. Nessa data, nesse dia, eu não posso por causa disso. Não tem jeito, nós não podemos fazer nada. Nada que nós temos dá para nada, porque inclusive nós temos tanto para fazer para nós mesmos que nos faltam muitas coisas para alcançar o que nós queremos para nós mesmos. Que dirá para o outro? Então para o outro não tem mais nada. Então o amor, ele se manifesta como o ardor do amor, o labor do amor, o esforço descomunal. O amor, ele supera qualquer obstáculo. Aí eu citava aqui, na semana passada, ou retrasada, que o nosso amor humano é um problema muito sério, porque não é um amor ainda trabalhado pelo amor de Deus, né? Mas um exemplo prático de o labor do amor é quando você tem uma pessoa, eu não vou dizer uma esposa ou um esposo, né? Eu vou dizer um filho, porque me parece que essa relação pai e filho é mais profunda, não é? Agora, filho e pai já não é a mesma relação. Agora, pai, quando eu falo pai, é pai ou mãe e filho. Quando se o seu filho tem um problema de madrugada, você salta da cama, pega seu filho, coloca nas costas e vai para o hospital, para onde for preciso. Ou não? O que te leva a essa reação? Você está dormindo de madrugada. Só um filho para te fazer levantar. Porque o vizinho lá, ele chama o Uber. SAMU. O vizinho, né? Você fala, só dá o número do SAMU para ele. Mas o seu filho, você pega ele e vai. E se for uma coisa grave, você não tem, a UPA está lotada, você vai para o hospital particular. Não tem dinheiro, mas tem limite no banco. Cartão de crédito, é seu filho. Você não vai deixar seu filho sem um atendimento. A não ser que você não tenha. Aí você fica na UPA, mas se você tiver, não, você vai ali. Aí foi da última das hipóteses, cirurgia. Você não tem, você vende a casa. Ou não vende? Vende, eu já vi acontecer isso demais. Ou seja, isso é um labor do amor. O amor, ele vai superando todas as barreiras. Né? Então, Paulo diz que o amor, ele é externado. Por isso que Paulo diz, sabemos que vocês são eleitos. E a perseverança, ou melhor, a esperança se manifesta enquanto perseverança. Esse é o grande detalhe, né? Porque a esperança que não tem perseverança não é esperança. É o óbvio, né? É o óbvio. E o quanto que nós temos problema de perseverança.
Já observaram? Aí você vai colocando numa escala. Em que nós somos perseverantes? Grosso modo, trabalho. Isso aí tem jeito. Vem a pandemia, não, tem que trabalhar, tem que ir. Tem que ir. Ninguém abandona emprego. Abandona, não. Eu quero ver a pessoa empregada, ver a pandemia. Pode me demitir, acabou, vou ficar em casa, não vou trabalhar. Pode demitir. Vocês já ouviram falar de alguém que se demitiu ou não? Pode ser que não vá porque o patrão liberou, não tem problema. Trabalhar em casa. Mas a pessoa fala assim, olha, o patrão tem que vir, a empresa tem que trabalhar, é condomínio, tem que ter, o porteiro tem que vir. Ele fala, eu não vou, que eu não sou louco, eu vou morrer. Peço conta. Nunca ouvi falar disso. Vocês já ouviram? Então ninguém abre mão de emprego no sentido, não é emprego, não abre mão do dinheiro. Há uma perseverança. Não é? Tratando-se dos estudos, alguns têm perseverança, outros não têm perseverança. Porque estudo é uma coisa, né, que tem que ralar muito para depois colher, né? E nem todo mundo tem isso. Mas no geral, lazer, né? Já vi gente deixar o lazer de lado. É muito difícil, né? Estudando para concurso público, deixar de ir para o churrasco para estudar. Eu já vi uns 3 desses. Mas é difícil. A maioria não consegue porque não vai deixar o lazer de lado, não vai deixar. Mas de todo modo, o que nós geralmente com maior facilidade abandonamos? Qual é o elemento da nossa experiência humana que é o mais fácil de se deixar de lado? São as coisas relacionadas a Deus. Eu não vou dizer a igreja propriamente. São as coisas relacionadas a Deus. A igreja faz parte. Mas é porque igreja é o seguinte, igreja é bom. Quando está tudo certinho, está ajustadinho e tal, qualquer coisa que altera, o primeiro a ser tocado são as coisas referentes a Deus. Isso é grave. A própria fé. Se bem que a fé, por ser um pouco abstrata, é possível que a pessoa, abandonando, continue não, eu tenho fé. Você entende? Fala de modo prático. Quer ver uma coisa? Imagine só. Eu tenho uma coisa bem prática. Eu tenho um orçamento. O Alexandre tem um orçamento. Eu e minha esposa, nós temos um planejamento. O que a gente faz com os nossos recursos, né? Nesse nosso planejamento, nós temos lá um valor que é separado para atender a pessoas que carecem e tem um valor destinado a contribuir com o ministério. Sim ou não? Isso aí é. Quando eu preciso enxugar o orçamento, de onde eu tiro? Eu não. Não, eu não. Tem que se tirar de outros lugares com menos prioridade. Mas, geralmente, o primeiro corte é onde se pode cortar. Por quê? Porque não é dívida, porque não envolve juro, não envolve Serasa, não envolve nada. Essa aqui é um ato voluntário. Você dá porque você quer. Ninguém cobra, não tem capeta, não tem macumba, não tem gafanhoto. Você já sabe que Jesus não te cobra nada disso. Que Ele te convida a viver e agir por amor. Não é? Mas nós não podemos fazer assim. Porque foge da nossa perseverança, da nossa fé, do nosso amor, daquilo que nós acreditamos. De modo então que, em razão de tudo isso, o apóstolo Paulo conclui dizendo que, em razão dessas características dessa igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, ele diz então que essa igreja se tornou modelo. Ou melhor, desculpe-me, primeiramente é dito que eles se tornaram imitadores dos apóstolos,
Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. E então, versículo 7. Assim tornaram-se o quê? Modelo. Então, a vida cristã do Evangelho nos chama para esse detalhe. Nós termos modelos. Ou seja, os irmãos da Acaia, de Tessalônica, vendo o labor dos apóstolos, o esforço apostólico, o viver dos apóstolos, todo o trabalho que envolvia, a palavra pregada, eles se inspiraram nos apóstolos, tornando-se imitadores dos apóstolos. E ao se tornarem imitadores dos apóstolos, eles próprios se tornaram agora modelo para outros. Ou seja, ninguém pode se tornar modelo se antes não se tornar um imitador. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, precisamos entender que essa expressão imitadores, ou o verbo imitar, não pode ser compreendido nesse sentido vulgar, que nós entendemos como quem faz uma mímica, quem imita um gato, imita um macaco, imita uma vaca, imita um cavalo. Não, não é isso. É você tomá-lo por modelo. É quando você olha, por exemplo, quando Paulo diz, sede vós meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo, enquanto aquele que se encarnou e teve um viver humano, a sua vida humana, o seu esforço humano, seu labor humano, sua fé, a sua perseverança, a sua entrega, a sua dedicação, o seu esvaziamento, ou o seu esvaziar-se, o seu negar a si mesmo, o seu tomar a cruz, se torna, para o apóstolo Paulo, um modelo de vida, uma inspiração, um querer ser como, um querer aproximar-se daquele modelo. Jesus é como que eu posso colocar, ele é a matriz canônica daquilo que Deus deseja para todos nós. Jesus é o homem excelente. Na história de Deus com a sua criação, na revelação bíblica, Jesus, o Jesus homem, ele é o cumprimento do homem que Deus desejou e criou em Gênesis capítulo 1. Ou seja, somente em Jesus você conhece o homem que Deus criou. Sem olhar para Jesus, para qualquer homem que você olhar, você não saberá quem é o homem. Aquela pergunta que Davi faz no Salmo 8, que é o homem, para que dele te lembres? Somente Jesus responde a pergunta que é o homem. Você olha para ele e fala, este é o homem, et homo, palavras de Pilatos, a respeito de Jesus. Ou seja, sem Jesus, ninguém sabe quem é o homem, porque o homem, e qualquer homem que não seja o Jesus, ele está tão rebaixado na sua condição moral, na sua condição humana, no seu coração, no seu intelecto, que ele não expressa o homem que Deus desejou, o homem que Deus quis, o homem que Deus pretendeu. Jesus, portanto, ele vem enquanto o modelo. Então, Paulo, ele se inspira nesse modelo, se torna um imitador, no sentido de colocar-se nessa forma canônica, que é o próprio Cristo, para ser identificado a Cristo. E agora ele diz, e vocês sejam meus imitadores. Aí vai criando uma corrente, porque Paulo conheceu a Cristo, se torna um imitador. Agora, os que estão próximos de Paulo têm Paulo como uma referência e se tornam imitador. Agora, imitador, cuidado, não é no modo de falar, nem de gesticular, nem de pregar, nem de gostos pessoais, nem de estilos musicais. Porque nós vemos hoje, inclusive, pastores em série. Ou seja, tem um pastor bispo fulano, e todos falam iguais a ele, gesticulam igual a ele, e, né? Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando das questões relacionadas ao Evangelho, à fé,
ao amor, à fé, à esperança, ao labor, à perseverança, ao sofrimento, à entrega. Então, Paulo convida os crentes a serem seus imitadores, e aqui ele diz que os crentes de Tessalônica tomaram os apóstolos por modelo, por inspiração, de modo que eles próprios se tornaram modelo para outros irmãos, para outras igrejas, e eu ainda estendo essa ideia de que esta igreja se torna modelo para todos nós. Essa é uma igreja modelo. Somente neste perfil de vida cristã é possível dizer que se aguarda a Jesus verdadeiramente. Que o versículo 10, ele termina dizendo: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, somente com tais características se pode dizer que se aguarda. Fala a verdade. Os crentes, de maneira geral, dizem que Jesus vai voltar. Eu desconfio deles, dos crentes. Não de Jesus voltar. Eu desconfio. Por quê? Porque imagine, você fala assim, olha, o final do ano está chegando. Aí você começa a aguardar aquela data. Sim ou não? O concurso público que você fez a inscrição, a prova está chegando. Você aguarda aquela data. E você tem toda uma preparação. Quanto mais o tempo vai chegando, você vai se enquadrando dentro daquilo que vai acontecer. Você vai fazendo todo o que é necessário, todos os procedimentos. Se é final de ano, você vai preparando o peru, já arma a árvore de Natal, já vai modificando as coisas, não é? Agora, e Jesus está voltando, todo mundo está voltando, mas e o que nós estamos realmente fazendo? Isso não é uma cobrança de que devemos fazer. Fazer o quê, pastor? Fazer o quê? Não, é uma questão pessoal, interior, de reatar os nossos laços, rever a nossa fé e nos reposicionarmos com uma entrega e uma dedicação pessoal para que coletivamente tenhamos uma expressão mais viva para a glória de Deus. Somente estes se livrarão da ira vindoura. Há de se ressaltar que essa ira vindoura são todas as consequências dos nossos próprios atos. Não é? No caso, dos nossos próprios atos pecaminosos. Tá bom? Queridos, hoje nós encerramos o capítulo 1 de Tessalonicenses. No nosso retorno, nós vamos dar início ao capítulo 2.